Esse é o Manifesto, hoje nosso primeiro episódio da segunda temporada, começando uma temporada nova. Eu sou o Pedro. Eu sou o Arthur. E quem tá com a gente hoje é o Flávio José Rocha. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Arthur? Então, eu sou paraibano, né? Eu nasci e cresci aqui no interior da Paraíba. Depois eu viajei muito, morei nos Estados Unidos, morei em São Paulo. Sempre fui ativista, né? Trabalhei com movimentos sociais, pastorais sociais, movimentos da juventude, movimento estudantil, aquela mesma trajetória de tantos ativistas, né? E eu, nos últimos 15 anos, eu trabalho muito com teatro do oprimido, né? Com comunidades, grupos, e fiz um doutorado na PUC de São Paulo, onde eu pesquisei a transposição do Rio São Francisco, e fiz um pós-doutorado na USP, no Instituto de Energia e Ambiente, onde eu pesquisei a situação da Sabesp, né, dentro de um modelo de uma empresa estatal, mas que age como uma empresa privada, né? Então, discutindo um pouco o que é mesmo serviço público, o que é mesmo uma empresa de serviço público e para que serve uma empresa de serviço público. E desde que eu comecei a pesquisar a transposição, eu me apaixonei cada vez mais pelo assunto água, né? Obviamente, a minha origem nordestina certamente tem a ver com isso, né? Já que água foi sempre um assunto político para a gente aqui no Nordeste. E aí eu me dedico também nos últimos anos, junto com o Teatro do Oprimido, eu me dedico a oferecer cursos sobre a questão da privatização da água no Brasil, né? E ainda não é um assunto que chegou no grande público, né? As pessoas ainda ficam muito surpresas quando vêm para os meus cursos e descobrem as coisas que estão acontecendo, né? Com a questão da água, mas eu não quero dar spoiler, a gente provavelmente vai conversar um pouquinho sobre isso, então vou parar por aqui. É um prazer ter você aqui com a gente, né? A gente fica muito feliz, inclusive porque é um objetivo nosso conseguir levar e trazer o manifesto também pessoas de diferentes lugares, então é sempre importante que a gente consiga sair também dos nossos círculos, né, mais próximos de contato. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu acho que essa proposta é muito interessante, porque o Brasil é um país continental, né? Uhum. Então, você tem tantos problemas, mas você também tem tantas alternativas e soluções espalhadas por esse país que se a gente não dialoga, a gente nunca vai descobrir. Tem coisas muito interessantes acontecendo na Amazônia, no interior do Nordeste, no interior do Sudeste, coisas muito legais. Então é muito bom isso. Já deu mais um spoiler da temporada. Fala aí, Arthur, como é que vai ser essa temporada? Então, gente, como quem vem acompanhando a gente percebeu, a gente terminou a primeira temporada, né, em dezembro, a gente teve o nosso último episódio. E esse ano a gente começa uma temporada nova, uma temporada que a gente vai falar sobre um ambiente socioeconômico, vamos dizer assim, mais de economia, ou economias, né, Pedro, como a gente vem pensando. Pra gente superar um pouco as dicotomias desse sistema capitalista, os problemas que a gente vem enfrentando, pensar outras alternativas, quiçá, vamos imaginar que isso chega ao Fukuyama, né, falar que não tivemos o fim da história, a história ainda está em disputa, existem outras histórias, existem passados, existem presentes e quiçá existirão diferentes futuros e realidades. Então, o nosso objetivo com essa nova temporada, né, é debater estruturas econômicas, arranjos e modelos, e focados no lugar, focados em experiências que privilegiem conhecimentos outros que não aqueles cravados a partir da expansão do sistema mundo capitalista e da modernidade ocidental. Então, se a gente conseguir metade do que a gente almeja, já tá ótimo, né? É isso aí. E aí, apresentando, a gente chegou no Flávio, né? Através de um texto que ele escreveu sobre o conceito de desenvolvimento para o Arthur Escobar, que é um antropólogo colombiano. O link do texto tá aqui na descrição. E acho que é uma discussão sobre o desenvolvimento.
E acho que ela vai ajudar a gente quase tudo que a gente vai pensar vai partir daí sobre a raiz do problema tá talvez na ideia do desenvolvimento, na ideia do crescimento. Então é isso aí, Flávio. Que negócio é esse de questionar o desenvolvimento, de questionar o crescimento? Isso aí não é inquestionável? Não é unanimidade? Não é. E eu acho que ninguém mais do que os grupos oprimidos e atingidos sabem disso, né? A Sônia Guajajara, ela diz, eu vi uma palestra dela e ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse, antes a gente dizia assim, não, porque a gente quer outro tipo de desenvolvimento, esse desenvolvimento não está bom. Agora não, agora a gente diz na cara de pau, a gente não quer desenvolvimento, é isso que a gente não quer, não tem mais essa enrolação, não, a gente está indo direto ao ponto. Porque eu acho que ninguém mais do que os grupos oprimidos nesse país sabem que esse modelo de desenvolvimento não funciona, porque esse modelo de desenvolvimento ele existe para muito pouca gente no planeta, né? Não dá para ter. E Pedro e Arthur, se vocês me permitem, eu queria começar falando sobre essa palavra desenvolvimento, né? Com certeza. Porque a palavra desenvolvimento, assim, eu gosto muito de etimologia, da origem das palavras, porque elas não surgem do nada, elas têm uma razão, né? No Teatro do Oprimido, Augusto Boal diz que semântica é um campo de batalha, e é mesmo, é um campo de batalha. Então, a palavra desenvolvimento quer dizer, na verdade, não envolvimento. Esse des, o prefixo, significa não. Então, desenvolver, na verdade, é não envolver as pessoas com o seu entorno, com o seu ambiente. Porque para destruir as coisas, a gente não pode estar envolvido. Você não envolve, você não destrói aquilo que você ama, você não destrói aquilo com o qual você está envolvido ou envolvida, né? Você destrói aquilo que você desenvolveu, que você não envolveu, né? Então, veja, já começa por aí, né? Já começa pela palavra. Eu acho que por isso que a Sônia, uma liderança indígena muito forte no país inteiro, diz, não, a gente não quer desenvolvimento, não estamos mais agora com essa enrolação, a gente quer outro desenvolvimento, não. É isso, porque esse que está aí não funciona, e a gente sabe disso, a gente vê isso todos os dias, né? A gente viu isso com a questão do rompimento das barragens, todo dia a gente tem notícias seríssimas sobre a catástrofe que esse modelo está trazendo para a humanidade. Não, isso é muito interessante, porque ainda mais nessa semana, né, quando a gente viu simbologias supremacistas, nazistas sendo utilizadas, e desde que esse governo ocupou o poder, a semântica, a simbologia, as palavras, elas estão constantemente em disputas, né? E isso é muito interessante porque quando eu estava na minha primeira graduação, né, quando eu estava fazendo RI, eu tinha uma professora, a professora Lara, numa disciplina a gente estava estudando o livro do Todorov, que é sobre a conquista da América, né, vamos dizer assim, o descobrimento da América, esqueci o nome do livro agora. E ela comentando que, por exemplo, alguns psicanalistas fizeram alguns estudos, umas pesquisas que, por exemplo, os índios, né, os indígenas, os povos nativos, eles não conseguiam ver os navios chegando, as caravelas ou os barcos, porque eles não conheciam aquilo. Eles não sabiam identificar o que era aquilo. Então, foi uma surpresa para eles, porque quando você não tem a palavra, quando você não tem o conhecimento do objeto, é como se você não conseguisse nem ver ele. E eu achei isso incrível, né, de a gente pensar como hoje a gente escapa disso, né, a gente perde essa noção. E com o desenvolvimento, isso também se torna num contexto que todo mundo tem que ser a favor do desenvolvimento. Todos nós, de esquerda ou de direita, vamos dizer assim, almejamos o desenvolvimento. Mas o que é esse desenvolvimento, né? Para quem ou por quê? E o Arturo Escobar, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que nos anos 50, 60 e 70, né, a esquerda não reclamava do modelo de desenvolvimento, ela dizia, a gente também quer isso,
Falando aqui da América Latina, né? Dizer, olha, a gente quer esse modelo. Nós estamos sendo excluídos deste modelo. E aí a gente vê ainda como que tem muito a ver com a questão do colonialismo, né? A subjetividade que foi tomada. Eu acho que é a Maria Rita Kell que fala isso, como a grande luta agora é para retomar, né, os nossos cérebros que foram tomados pela subjetividade capitalista. Né? Então esse modelo, como ele foi colocado, né? Veja, os grandes projetos, quando eles vêm com a promessa de trazer desenvolvimento. É sempre isso, né? Não tem outra conversa. Você pega todos os projetos e os estudos de impacto ambiental e tarará, tudo isso é sempre com essa promessa. A gente está aqui para trazer desenvolvimento. É sempre isso, sempre isso. E isso é tão forte na mentalidade das pessoas que quem vai ser contra o desenvolvimento? Né? Ninguém vai ser contra, porque vai trazer emprego. Agora tem um economista que vocês com certeza conhecem, que é o Martinez Alier, né? O espanhol, que ele fala, olha, esses projetos eles vêm com a mochila atrás, ninguém vê a mochila. Então o projeto chega muito bonito, né, prometendo desenvolvimento, ele tira tudo que pode tirar daquela comunidade, e aí quando está tudo exaurido, quando acabou tudo, ele simplesmente dá as costas, aí ele mostra a mochila que ele tinha e que ninguém viu, né? É essa mochila que a gente precisa começar a ver. Quase um cavalo de Troia, né? Exatamente, é isso, exatamente. Eu, quando estava fazendo o mestrado, eu fui pesquisar o número de projetos para o Nordeste. Eu acho que o Nordeste é a região do Brasil que mais tem projetos para desenvolvimento. Na literatura, eu contei aí, sei lá, como 30 projetos. Desenvolvimento para não sei o quê, carnicicultura para o desenvolvimento do Nordeste, turismo para o desenvolvimento do Nordeste, tudo é para o desenvolvimento do Nordeste. E é um modelo que nunca chega, né? Sempre precisa desenvolver mais, nunca é suficiente. E tem uma outra coisa, Pedro e Arthur. Essa promessa, quando ela vem, eu vou levar o desenvolvimento, ela está dizendo para a gente, vocês são atrasados, né? Vocês são uns idiotas, olha como vocês são uns idiotas aí, né? Dizem que, inclusive, o Chico Mendes, na luta pelo extrativismo, ele era muito criticado, inclusive por pessoas da esquerda. Mas como é isso? Você está querendo voltar para a idade das cavernas agora? Né? Porque foi a subjetividade que foi tomada, né? E quando você pega aqui, vou pegar aqui a brasa para o meu lado do Nordeste, você tem a superintendência do desenvolvimento do Nordeste. Tudo era e é para o desenvolvimento. E a gente sabe que não funcionou, porque esse modelo não pode funcionar, né? Porque ele foi feito para poucos. Não dá para todo mundo, não cabe todo mundo. Sim, e é louco você falar isso, eu fico pensando como a razão e essa matriz colonial de pensar as coisas se reproduz internamente, né? Tipo, a Europa olha para a América como lugar da falta. E a América internamente também olha para algumas das suas regiões como lugares de falta, lugares de carência, só com esse olhar. E aí acho que não é à toa que a maioria dos projetos de desenvolvimento são para o Nordeste, porque o Nordeste é entendido como esse lugar de falta, né? Exatamente, um lugar atrasado, né? É a irmã que faz vergonha, né, no cenário nacional. Olha só, o Sudeste tem a indústria, né, o Centro-Oeste tem o agronegócio, a Amazônia tem as riquezas naturais, o Sul também tem a indústria, mas o Nordeste é aquele lugar atrasado, né? Então precisa literalmente de uma intervenção cirúrgica, né? Precisa mesmo, e você vai ver que inclusive é tema dos capítulos das campanhas eleitorais dos candidatos à presidência. É a única região que merece um tópico no programa de governo,
né? Porque é essa ideia de que é um lugar atrasado que não se desenvolveu, né? E aí, quando você vai ver números, não é bem assim, né? É uma outra visão de mundo, uma outra percepção do que é vida, né? Exatamente como acontece com os povos indígenas e os povos quilombolas, né? Uma outra percepção. E eu não estou romantizando, né? Existem problemas nos povos indígenas, são seres humanos, todo grupo humano tem seus problemas, né? Tem seus limites e seus potenciais, não é isso. Mas é uma outra visão de mundo que não é respeitada, né? É assim, chega aquela avalanche e diz, tem que ser assim. É quase um novo... Pode terminar, Fábio. Não, mas é exatamente. Não sei se era isso que você ia dizer, mas é uma nova invasão, né? E agora a invasão acontece primeiro na subjetividade, né? Para convencer as pessoas de que isso é positivo, de que isso é bom. Eu fui contando, eu fui lembrando, é quase que como se fosse um momento cíclico, vamos dizer assim, de novos discursos civilizatórios. Então, primeiro a gente precisa levar, antes do desenvolvimento, a civilização. Depois a gente precisa levar o crescimento. E a hora que vocês já tiveram conseguido tudo isso aqui, a gente vai levar o desenvolvimento. Mas como que a gente, vamos dizer assim, enquanto periferia do sistema, né? Isso é interessante. Como que a gente pode pensar, ou se a gente conseguiria pensar, esse desenvolvimento que foi criado numa raiz, ou num pensamento, ou numa teoria, baseado em um contexto não nosso, não brasileiro, né? Vamos dizer assim, as teorias econômicas foram desenvolvidas por um centro em uma realidade europeia, no máximo anglo-saxã, se a gente expandir para os Estados Unidos, japonesa, vai. Como que a gente pode trazer isso e imaginar que a mera reprodução de mecanismos de desenvolvimento podem ser validados também para um desenvolvimento nacional, vamos dizer, brasileiro ou latino-americano? Então, acho que tem algumas coisas aí. A primeira é essa ideia de que nós somos a periferia, né? Somos mesmo a periferia? Né? Aí já entra novamente a questão da subjetividade, né? Quem define o que é periferia e o que é centro? Com certeza não somos nós. Eu me defino como centro. Eu moro numa cidade linda, né? Quem conhece João Pessoa sabe, é uma cidade belíssima, né? É centro, para mim é centro, né? Mas para alguém que nunca veio aqui, é uma pessoa de São Paulo, do Rio, quando eu tô por lá, a ideia é de pobreza, né? E aí quando vem a primeira vez aqui, fica encantado, fica louco, né? Uma cidade linda, limpa, com praias belíssimas. Então essa é a primeira coisa, né? Periferia, centro. A outra coisa, assim, a gente tem 500 anos, né? 500 anos de invasão, né? Invasão geográfica, né? E depois invasão cerebral mesmo, literalmente, né? Nós temos sido invadidos, né, culturalmente, por quase um século, né? Talvez mais de um século, né? A USP, quando a USP foi criada, as aulas eram em francês. Trouxeram professores franceses, todas as aulas eram... E o Claude Lévi-Strauss, ele comenta no livro dele como ele ficou impressionado com o nível de francês dos alunos. Gente... Porque o que era... Mas isso não é só no Brasil, né? Quando você lê Guerra e Paz, do Tolstói, também o ideal de civilização era a França, né? Então todo mundo... Na Rússia as pessoas falavam... A elite falava francês. E, entre eles, nas festas, as pessoas conversavam em francês nas festas. Então imagina que loucura. Como hoje aqui se fala inglês nas festas, né? Já fui para reuniões, inclusive, de movimentos sociais, onde no meio da conversa a pessoa solta uma palavra em inglês, né? Então, ou nos movimentos sociais, quando a gente faz as nossas reuniões e a gente critica isso, critica aquilo, e aí na hora do intervalo a gente vai tomar Coca-Cola, né? E aí a gente não liga os pontos, né? A invasão da nossa subjetividade, né? Então esse é o primeiro ponto, assim, quem define o quê, né? A segunda coisa é que realmente, do ponto de vista desse modelo, a gente chega, obviamente, atrasado nesse modelo, porque
por uma questão política, né? Isso foi intencional, de nos atrasar, né? Quem assistiu aquele filme da Carla Camurati, a Princesa Joaquina, né? Acho que é isso, né? Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina é um filme muito bom para entender o papel da Inglaterra, como o papel imperialista da Inglaterra, né? É a Inglaterra que vai dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito no Brasil, quando a família imperial está aqui, né? A Guerra do Paraguai, que não é a Guerra do Paraguai, é a Guerra do Brasil no Paraguai, né? Então, é a Inglaterra que vai definir isso. Uma peça também que pode ajudar a refletir é O Rei da Vela, quando ele vai falando da transição do poder da Inglaterra para os Estados Unidos no Brasil, né? Ali com o crash de 29, né? A queda da Bolsa, e como isso reverbera no Brasil, porque a gente é visto como fazenda do mundo, né? A Índia... o escritório, né, a China como a fábrica e o Brasil como fazenda, né? Então, a gente tá, como você disse, esses ciclos, né? Acho que foi Arthur que falou esses ciclos, né? A gente está sempre sendo o grande exportador de uma grande monocultura. Ou é pau-brasil, ou é ouro, ou é algodão, ou é soja agora, né? Ou é açúcar. É sempre assim. E é definido, não somos nós que definimos, né? É definido lá fora. E por que esses organismos internacionais, tem um professor argentino, ele é argentino, mas ele é professor na Inglaterra, acho que é na Escócia, ele diz que o José Esteban de Castro, né, falando um pouco sobre a água, ele diz, olha, o Banco Mundial tem esses kits de ferramenta, é a mesma pastinha com as ferramentas para o planeta inteiro. Né? E é isso, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Tanto faz ser no Brasil, como nas Filipinas, como em Singapura, como no Butão, é a mesma coisa, como se nós fôssemos a periferia que eles definem como periferia, fosse tudo igual. Né? Imagina só no Brasil a riqueza que a gente tem de diversidade. Não dá para ter a mesma solução em São Paulo e na Amazônia, são mundos completamente diferentes, né? Não, acho que é essa mesma tarefa, né, de desmontar essa gramática do desenvolvimento, é parar para pensar sobre a mochila que ele carrega, exatamente o que você falou, né? Então, eu queria perguntar para você se em alguns dos projetos que você tem estudado na sua trajetória de pesquisa, como é que essa mochila se materializa na prática? Quais são os impactos desse modelo de desenvolvimento? Como eles estão aparecendo na prática? Então, por exemplo, você tem a questão da mineração, né? Que é seríssima, né? Em lugares como Maranhão, como Minas Gerais, a gente teve aí o rompimento dessas barragens. Por exemplo, o Rio Doce, né? O que se faz com um rio inteiro que foi, eu vou usar uma figura de linguagem, assassinado, né? Quando milhares e milhares de pessoas dependiam daquele rio, e as pessoas acham que a gente depende dos rios só de forma material, né? Mas tem toda uma relação com os rios, né? De prazer, o banho, o lazer, as histórias, as lembranças, as memórias. Então vocês imaginem para as pessoas que moram lá próximo o que é ver um rio e não poder dar um mergulho, né? Isso é mochila, isso é uma mochila desses grandes projetos, né? Ninguém contou isso para eles, né? Quando o projeto veio, foi para levar emprego para aquela região, né? Ó, a gente está vindo aqui trazer desenvolvimento e emprego, mas ninguém contou para eles desse risco. Né? Você pega a soja na Amazônia, ou 50% do cerrado, e o cerrado é considerado como a cumieira do país, né? Assim, a casa, né, tem aquele formato, e quando vem a chuva, a água se espalha, né? Então os cientistas dizem que é a mesma coisa com o cerrado, né? As nascentes vão se espalhando para várias regiões do Brasil, né?
Rio São Francisco, Rio Tocantins, vai se espalhando. E você já tem 50% do cerrado que está comprometido, né? Quem é que vai pagar o prejuízo por isso, né? Você tem aqui no Ceará, você tem a região de Russas com agronegócio, você tem a região do Apodi, né, com problemas seríssimos, inclusive do ponto de vista da saúde. A professora Raquel Rigoto, da Universidade do Ceará, tem estudado muito isso, né, as consequências dos agrotóxicos na saúde dos trabalhadores. No Rio Grande do Sul também tem estudos, né, a esse respeito. Tudo isso é mochila ambiental, essa mochila que o Juan Martinez Alier fala, né? E aí a gente poderia ir para o que ainda nem é tão conhecido, né? Esses outros pequenos projetos de desvio de rios, grande poluição, né? E é sempre, Arthur e Pedro, com a promessa de desenvolvimento. Sempre isso. Agora esses grupos vêm, né? E aí depois que termina tudo, né? Que não tem mais o que extrair ou o que poluir, eles vão embora e deixam o prejuízo para as comunidades. Isso é no planeta inteiro. É assim no planeta inteiro. Eu fui numa viagem de campo para Brasília, meu primeiro período de faculdade, e a gente foi no congresso, foi assistir uma sessão da Comissão de Relações Exteriores, fomos em outros lugares e fomos no comando, no QG do Exército, lá no Palácio... esqueci o nome agora. Mas no comando do Exército. A gente foi assistir uma palestra sobre a Amazônia. E aí nessa palestra sobre a Amazônia, ela é mais especificamente sobre o desenvolvimento da Amazônia. E aí nessa palestra, eu não lembro se ele era coronel ou major que estava dando a palestra pra gente, foi apresentar alguns projetos que vinham acontecendo, e o projeto na época, isso era 2013, que estava em grande voga, era Belo Monte. E aí o militar conversando e falou assim, porque tem gente lá, sem definir lugar, sem nada, tem gente lá que não quer que a gente constrói, que vai levar desenvolvimento, progresso, não sei o quê, por causa de um peixe azul. Um peixe azul que ninguém vai dar falta. Não vai. O que é o peixe azul frente ao desenvolvimento da região? Eu acho que isso é um pouco do que você está colocando, e que não é que eles não sabem que tem essa mochila. A gente pode não ver, mas eles sabem muito bem o que está por trás. Eles têm plena consciência dos danos ou dos estragos que isso vão ocasionar. E eles estão bem com isso. Na visão deles é algo que, em tese, não só eles, mas de vários, em tese vale a pena. Porque na balança, né, entre salvar o peixinho azul e vamos dizer, levar energia elétrica que garanta uma industrialização, garanta o acesso, ou qualquer outra coisa, é mais vantajoso. E nisso eu fico me perguntando, né, quantos de nós também, eu falo de nós, não só enquanto figuras, mas enquanto, vamos dizer assim, partidos políticos, enquanto grupos, movimentos, coletivos, também não acreditamos que em alguns momentos esses grandes projetos que podem trazer algum dano não são em certa medida justificáveis, vamos dizer assim, em prol desse mesmo desenvolvimento, que é algo que você estava comentando, né, dessas subjetividades e dessa colonialidade do conhecimento, né, do saber. O Mignolo fala um pouco disso, alguns outros autores também colocam, de como nós também somos cooptados dentro dessa razão, e como é difícil para nós romper elas, inclusive, especialmente quando a gente vem de uma formação formal, vamos dizer assim, na academia, que não nos mostram essa pluralidade, elas nos ensinam aquele quadradinho, né? Então, como nós mesmos não somos cooptados, e eu fico perguntando, qual que deve ser o nosso trabalho de autoconhecimento para também romper com essa razão, né? Com esse, vamos dizer assim, padrão. Sua fala foi muito boa. Eu queria primeiro pegar a primeira parte que você falou de Belo Monte, porque tem um documentário chamado Exilados do Desenvolvimento. Tá no Vimeo. E
eu não lembro o nome do diretor, mas ele é narrado por Chico César, e eu não podia esquecer porque Chico César é daqui de casa, né? E não é só porque é daqui de casa, não, é porque eu tenho uma grande admiração por Chico, né? Pelo posicionamento político dele, né? E tem uma hora que Chico César fala em Belo Monte na narração e ele diz 30 bilhões para Belo Monte e nenhum hospital. Olha que loucura, né? É uma loucura isso. E a segunda parte da tua fala me lembrou que a nossa universidade, a nossa academia é muito colonizada. Olha o quanto a gente nega nos nossos cursos de estudar uma Lélia Gonzalez, um Milton Santos, um Paulo Freire, é muito falado, mas pouco estudado nas universidades brasileiras. O Boal, eu recebo atores e atrizes nas minhas oficinas de teatro do oprimido que dizem, a gente viu lá uma aulinha assim, tipo um parágrafo, Boal lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, Boal é estudado por um semestre inteiro, Paulo Freire é estudado por um semestre inteiro. Aqui as pessoas não querem estudar. Eu não estou dizendo que não é para estudar os pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, mas eu quero também estudar os pesquisadores da Guatemala, da Nicarágua, da Costa Rica, da Argentina, da Bolívia. Quem de nós já estudou um pesquisador da Bolívia, do Equador, da Colômbia? A Colômbia, em termos de meio ambiente, eu tenho uma amiga que fez doutorado lá e ela vai me passando as coisas e eu só fico pensando, meu Deus, a gente está atrasado 10 anos para a Colômbia. Mas a gente não sabe nada sobre os nossos vizinhos, porque a gente quer saber sobre a França, e eu acho que é legal saber sobre a França também, não é esse o problema, né? Mas a gente não... A nossa academia ainda é muito colonizada, né? Extremamente colonizada, né? Você tem que, nas notas, na bibliografia, colocar os clássicos, mas quem é que define os clássicos? E por que Milton Santos não é clássico? Por que a Lélia Gonzalez não é clássico, né? São clássicos, sim. São pessoas fundamentais para a gente pensar essa decolonialidade brasileira. Extremamente importante. Pessoas estavam falando já nos anos 70, nos anos 80 sobre isso, né? E a gente ainda está aqui, né? Por quê? Porque lá ninguém queria falar sobre esse pessoal, ninguém queria escutar esse pessoal. Né? A academia, a esquerda também ainda precisa sair dessa caixa, né? Sem romantismos, a gente também, né? Não é que agora a gente vai romantizar tudo, não é isso. Mas aí a gente também não pode negar, né, que tem um outro saber, como diz o geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, são outras matrizes de saberes, né, que a gente nega. Parece que a nossa, essa ocidental, é a única, né? Quando ela é questionada até mesmo lá nos Estados Unidos. Olha que coisa louca, o cara que é responsável pelo orçamento lá no Senado, né? Ele é responsável para dirigir o orçamento, né? Do governo no Senado, é o Bernie Sanders, que é um socialista, declarado socialista. Então lá eles estão questionando também. Agora foi aprovado a Bolsa Família nos Estados Unidos, gente. As famílias que têm jovens com menos de 18 anos vão receber um cheque mensal para ajudar na despesa. Então, veja, até mesmo no epicentro desse modelo, e tudo isso está sendo questionado, né? A nossa academia, a gente ainda que fica achando que a Margaret Thatcher é a rainha quando ela... né? Tem muita gente por aí que ainda pensa assim, né? E se me permite, um outro problema da academia é não ainda conseguir ver todos esses problemas de forma sistêmica, né? Que esses grandes projetos têm uma relação sistêmica também, né? Com a cultura do povo, com a espiritualidade do povo. Então você pega, por exemplo, o Rio São Francisco, né? A importância do Rio São Francisco do ponto de vista cultural e espiritual para aquelas pessoas, para milhões de pessoas, né? É enorme,
É muito grande. O Rio São Francisco é tudo para eles, né? É o mote para conversa, é o mote para música, para poesia, né? Para lendas, para o misticismo, né? Para a espiritualidade mais profunda. É tudo para eles, né? E para outras pessoas que vêm de fora é apenas um recurso para a produção do agronegócio, né? Então são choques de visões de mundo, que tem muito a ver com isso que você falou, né? Ainda essa mentalidade colonizada, quando até lá, na metrópole, está sendo questionada. E a gente tá falando de duas coisas muito diferentes, completamente opostas, né? Pegando o São Francisco, por exemplo. Disso que você falou de um olhar para o território, que é um olhar muito mais simbólico, religioso e da prática cotidiana mesmo. A vida daquelas pessoas que vivem ali já de muito tempo, material e simbolicamente depende do rio, da existência do rio e da existência do rio limpo, né? Que é o principal. Enquanto a gente fala, você também fala do kit de ferramentas do Banco Mundial que chega e aterriza, e aí em diferentes áreas, né? Na infraestrutura aterriza de um jeito, na habitação aterriza de um jeito, na agricultura aterriza de um jeito, mas é sempre um jeito único que vem de fora. E aí eu queria usar isso de gancho para colocar a questão de como essas coisas são irreconciliáveis, né? E como aquilo que você falou lá no começo da fala da Sônia Guajajara, que é... A gente não quer ser incluído no desenvolvimento, a gente começou a repensar a própria ideia do desenvolvimento, justamente porque ela percebeu, ela e muita gente já tá percebendo que essas coisas são irreconciliáveis. Daí eu queria ouvir sua opinião sobre isso, sobre como você enxerga essa tentativa que vem, e que eu acho que vem da direita, às vezes, com uma ideia de um capitalismo verde e de alguma coisa assim, ou de uma esquerda que quer trabalhar com a mesma matriz de desenvolvimento, mas com inclusão. Como essas coisas talvez não vão chegar em lugar nenhum, porque a gente está lidando com racionalidades e com formas de ocupar o território, de enxergar o território, que são totalmente antagônicas, que são irreconciliáveis. Se me permite, só um adendo, rapidinho. Eu lembrei, você contando isso, né, que algumas semanas atrás eu vi o André Marques, né, que era DJ e depois apresentador do Multishow, não. Caramba, onde que isso vai dar, hein? Eu tô curioso pra saber onde que isso vai dar. Ele tirou uma foto com alguns amigos, com as picapes dentro de um riacho na Serra da Canastra e com a churrasqueira dentro do riacho. Um riacho que é habitat do pato mergulhão, que é um dos patos mais ameaçados de extinção, tipo assim, na região, no mundo, né, vamos dizer assim. E isso com as caminhonetes dentro do riacho, com toda a poluição que se envolve. E isso me fez lembrar dessa questão da dominação da natureza, que o Flávio coloca no texto dele, que o desenvolvimento também está ligado com essa dominação da natureza pelo homem, esse conquistar a natureza. Então essa demonstração de poder e do que a gente hoje chama de especismo, né? Então, era só para colocar mais essa questão, né? Desse desenvolvimento como dominação também desse espaço. Sim, exatamente, porque e por isso que é necessário não envolver, né? Porque você não destrói aquilo com o qual você está envolvido, né? Quando o Pedro coloca essa outra relação com o território, né? É que as pessoas estão lá por gerações, estão envolvidas com aquele território. Isso para elas é desenvolvimento, é isso que é desenvolvimento para elas, né? Elas sabem a história de cada árvore naquela área, elas conhecem todo o roteiro da migração dos animais, dos pássaros, né? Quais são os animais que estão lá, em que época do ano, né? Porque tem uma relação de envolvimento, né? O esvaziamento da zona rural brasileira é um projeto político. Não é por acaso, é um projeto político. Vários outros países pagam para as pessoas ficarem na zona rural, porque é muito mais barato para a nação ter pessoas morando na zona rural do que nas grandes cidades. É muito caro criar trabalho nas grandes cidades.
precisa de muito espaço, infraestrutura, é muito caro. O esvaziamento da zona rural nesse país é um projeto político. E por quê? Porque é muito mais fácil tomar para o agronegócio, é muito mais fácil tomar o espaço vazio. Se tem gente, dá trabalho. Por isso não pode dar os títulos das terras aos quilombolas e aos povos indígenas, das terras demarcadas. Né? Tem terra aí que já está reconhecida pelo órgão responsável há décadas e o povo não recebe o título. É uma forma de forçar as pessoas. E tem uma outra coisa, Pedro e Arthur, e vocês já colocaram isso muito bem, acho que Arthur colocou isso, né? Que as pessoas já perceberam essa mochila. Então, quando começa a ter resistência, não é por acaso, então, que agora vem a força, né? Porque aquele modelo de invasão de subjetividade já está começando a enfraquecer, porque as pessoas começam a perceber que tem uma mochila, né? E aí é aí que vem a força, né? Não à toa que a gente tem as pessoas que estão no poder agora por isso, né? É mesmo um projeto, né? É um projeto pensado mesmo, né? Porque a gente é visto como a fazenda do planeta, né? Vale lembrar que o Brasil é a Arábia Saudita da água. O que a Arábia Saudita é para o petróleo, o Brasil é para a água. Imagina isso, gente. Não existe produção de comida sem água, né? E aí, quando vários lugares do mundo passam por conflitos, né, na questão da água, a gente, né, entregando a nossa soberania, porque a água é a soberania de um país, né? Um país sem água é completamente dependente. A gente vê isso em vários conflitos geopolíticos aí ao redor do mundo, né? E essa frase não é minha, né? Não vou roubar, da Arábia Saudita, né? É algo que eu vi num vídeo, não lembro o autor, mas me impactou muito pensar nisso, né? Imaginem todos os conflitos que tem lá na região do Oriente Médio por causa do petróleo. E o Brasil é a Arábia Saudita da água, né? É o país que mais tem água doce no planeta, né? Então, e isso é território também, né? Porque o que aconteceu também no passado, a gente tem muitas pesquisas sobre conflitos por terra e tal, mas todos os estudos sobre a questão da água são muito recentes em comparação com a questão da terra, né? Uhum. Então, hoje a gente já não fala mais só de reforma agrária, a gente fala de reforma agrária e reforma hídrica também, né? Que dá autonomia aos povos também, né? Então, essa coisa que você falou, Pedro, essa relação com o território, por isso que é tão importante para esses grandes projetos destruir essa relação, né? É muito importante, e por isso tem tanta queimada por aí também, né? Destruindo os territórios. É louco como ataca em várias frentes, né? Ataca nessa frente epistêmica, do conhecimento, do saber, e quando não rola, começa a atacar na frente de violência, que é a violência militar, a violência da reintegração de posse, mas também é isso que você falou, né? A violência da queimada, a violência da barragem que rompe. E aí eu queria conversar com você também sobre outro tipo de violência, que é a da dependência, né? E que eu acho que também atua materialmente e atua epistemologicamente. Que é quando você falou das barragens, eu já lembrei de Mariana, de como aquelas cidades ali são dependentes de um modelo econômico, de uma forma de produção econômica que é a mineração naqueles moldes, que é ao mesmo tempo o que eles têm para sobreviver, não de uma forma natural, né, de uma forma produzida, e ao mesmo tempo é o que tá fudendo com o território que eles habitam, né? Então, como se fabrica essa relação de dependência e daí ter a Vale ou ter uma mineradora grande na cidade passa a ser a única forma possível, né? Como é que você enxerga isso? Essa relação de dependência que se cria também e que vai apontando como se essa fosse a única forma possível, né? Isso também é um projeto político, né? De criar dependência nas populações. É sempre essa visão. Aqui na Paraíba, eu tive acesso há alguns anos atrás a um livro de um estudo que foi feito, e eles têm os mapas de cada município
indicando a vocação, entre aspas, econômica de cada município. E eles vão dizendo assim, esse município deve produzir isso, esse município... Ninguém perguntou a população do município, alguém decidiu que tal município deve extrair minério, tal município deve ter a criação de gado, tal município deve ter plantação de cana-de-açúcar. Então, você pega historicamente, por exemplo, a primeira monocultura é a da cana-de-açúcar, né? Teve a primeira grande exploração, o pau-brasil, mas depois vem a cana-de-açúcar, né? Que, assim, esse país ele é formado em cima de um estupro geográfico, né? E depois de vários outros estupros, né? Então, o pau-brasil foi tão explorado que até algum tempo atrás, algumas décadas atrás, acharam que ele tinha sido extinto no Brasil, né? E aí, por acaso, descobriram num parque em Pernambuco. E aí os cientistas aqui de Pernambuco nem sabiam que era pau-brasil, mandaram para a Alemanha, que tinha morte. E aí foi que confirma. Você imagina, isso é uma loucura, né? Um país que tem o nome, né, da árvore e quase... Inclusive, por muito tempo se acreditou que estava extinto, né? Então, imagina, essa é a nossa história, né? Aí depois você tem a cana-de-açúcar, por séculos, que sustentou a escravização, né? Rapto e escravização de milhões de pessoas. Então, você vai colocando a história desse país, é uma dependência atrás da outra, né? É uma loucura. Então, agora, o que é que a gente escuta? O país é dependente do agronegócio. O país é dependente do agronegócio. É o agronegócio que sustenta a nossa balança comercial. Sabe, é um discurso muito louco, né? Uhum. E esse é um discurso... E é por isso que a gente precisa ir para a disputa de narrativas, né? E eu sei que para algumas pessoas, às vezes, que estão no campo político, precisam ser mais cuidadosas, porque a gente sabe que lá em cima o jogo é muito pesado, né? Para se destruir uma carreira política, a gente viu o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, né? O jogo lá em cima é muito pesado, porque a gente está falando de um país continental com muitas riquezas, muitas, tem muitos interesses aqui. Mas a gente precisa ir para a disputa de narrativas, a gente não pode só ficar na defesa, né? O tempo todo a gente está indo só ficar paradinho ali naquele canto do campo, na defesa. Não, a gente precisa ir para o ataque, né? E para essa disputa mesmo. Começar a dizer, não, isso é uma mentira. O país não só depende do agronegócio, a gente tem... Meu Deus, esse país é riquíssimo, né? É uma loucura que a gente tem essa desigualdade social e econômica nesse país. Uhum. Né? Agora, claro, historicamente, a gente sabe como que a gente foi formado, né? A gente tem um longo caminho para ir, mas essa dependência é longa, Pedro, é secular, né? Então, claro, a gente precisa... e aí a academia também tem muita responsabilidade com isso, né? De não reproduzir o discurso. E até porque muitos desses documentos e estudos que você apontou, possivelmente tem uma assinatura de algum acadêmico lá, dando voz e legitimidade, validando, né? Validando. Não tenha dúvida. Todos esses projetos. Não tenha dúvida, quando você vê uma reportagem do Jornal Nacional e depois tem uma entrevista com o professor fulano de tal, ou especialista na área tal, né? Sempre, mas por coincidência é alguém que concorda com aquilo. Não, e isso é muito interessante porque muitos desses projetos, vamos dizer assim, o próprio agronegócio sabe que o que ele faz é prejudicial e danoso. Se não fosse assim, eles não gastariam a fortuna que eles gastam nesse embelezamento, nessa camuflagem que se cria, nessa propaganda do agro-pop, ou de negar o uso dos pesticidas, dos agrotóxicos e etc. Ou que eles não retiram do fundo dos leitos do rio água sem... vamos dizer assim, pagar por aquela água, que eles estão roubando recurso hídrico, que eles estão roubando terra, e etc. Eles têm consciência disso e por isso
eles precisam construir essa narrativa. E isso me lembrou um textinho, né, que eu mandei pro Pedro, né, que eu tô lendo um livro do Lauro Campos, que ele vai falar sobre a crise da ideologia keynesiana. E ele coloca que o Keynes, num texto, ele reconhecia que o falso, se ele for útil, ele é melhor do que a verdade, porque nem sempre a verdade é útil. Então era preciso mentir por mais algum tempo, porque ela ainda era útil. E aí, isso num contexto que ele está criando a teoria que depois geriu o modelo econômico por alguns anos e até hoje ainda é muito presente. E aí isso me leva a pensar assim, será que é isso? Nós estamos fadados a isso? Nós estamos fadados a como que a gente vai disputar essa narrativa? Porque existem pessoas lutando contra isso. Infelizmente, na correlação de forças, elas não têm ainda a capacidade de superar todas as forças políticas e econômicas dessa narrativa dominante, né? Mas não quer dizer que elas não existam, né? Então, como que a gente aprimora isso? Como que a gente fortalece essas resistências, esses grupos? Quem são eles, né? Onde estão? Eu começo com Augusto Boal, né? Que é um dos meus mestres. No último livro dele, ele fala sobre a estética do oprimido. E ele faz uma crítica aos grupos que estão na luta, mas reproduzindo a estética do opressor. Porque a avalanche na nossa subjetividade é tão forte que às vezes a gente acredita que a gente está lutando contra o opressor e, na verdade, a gente está fortalecendo o opressor, reproduzindo o discurso dele. Então, por exemplo, cada um faça a sua parte, né? Parece uma frase linda, né? De ação. Uhum. Mas, na verdade, é uma frase de divisão. Eu sempre brinco nos meus grupos, né? Eu digo assim, vocês souberam o que aconteceu com aquele passarinho que estava fazendo a parte dele para apagar o incêndio na floresta, né? Tem essa historinha bonita, que o passarinho, ele ia com o biquinho dele apagar o incêndio na floresta, e o outro animal perguntou, por que você está fazendo isso, passarinho? Não vai fazer diferença nenhuma. E aí ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Ou seja, um grande herói. Aí eu conto para as pessoas, vocês souberam o que aconteceu com esse passarinho? Não, o que foi? Morreu queimado, porque ele não se organizou com os outros animais, ficou ele sozinho fazendo, querendo ser herói, né? Engolindo essa história de fazer a parte de forma individual, e porque ele não foi para a organização popular, ele morreu. Então, isso o Boal vai refletir no último livro dele, dizer, olha, nós temos 3 latifúndios, novos latifúndios hoje. O som, a palavra e a imagem. Estes são os novos latifúndios, né? A Luísa Erundina, ela foi parte da comissão de reforma da comunicação no Congresso, acho que alguns anos atrás. E ela disse uma coisa muito interessante, ela disse que logo percebeu no início que a reforma da comunicação no Brasil era muito mais importante do que a reforma agrária, porque você poderia ter a reforma agrária e você não ia mudar o modelo, mas seria muito mais fácil ter a reforma agrária fazendo a reforma da comunicação. É por isso que a gente tem os monopólios de comunicação no Brasil, né? Para sustentar as coisas de uma forma tão sólida como elas estão. Então, esses novos latifúndios, Arthur e Pedro, eu acho que devem ser os latifúndios que a gente deve ocupar, né? A gente deve ocupar cada vez mais o som, a imagem e a palavra. A gente ocupa muito pouco o som, a imagem e a palavra nesse país, porque a gente aprendeu que a gente não é capaz, né? Então o que vocês estão fazendo aqui é ocupar a palavra, e isso é ótimo, né? E outros grupos precisam ocupar cada vez mais. Então, por exemplo, o Pedro Cardoso, ele deu uma entrevista para aquele economista, eu não lembro o nome dele, ele está fazendo muito sucesso. É o Eduardo? Né? Eduardo Moreira? Isso. Aí o Eduardo estava comentando na hora da entrevista, nós já estamos com 10 mil aqui, já estamos com tantos mil no YouTube. Aí o Pedro Cardoso disse, você está comemorando esses números, não é? Quando eu fazia a Grande Família, cada episódio era assistido por 60 milhões de pessoas. Então, ver o poder da estética, né? Nós agora em junho de 2013, nós perdemos na estética.
Qual foi o nosso problema? A estética. Roubaram a bandeira. A gente ficou zonzo ali, né? Lá no Colo a gente tinha uma estética, os caras pintadas. Então a gente ganhou o apoio, a gente ganhou a simpatia com a estética. A estética é extremamente importante. Quando a gente foi para 2013, a gente não tinha uma estética, a gente se perdeu ali. E agora? E aí embaralhou tudo, né? Claro, as coisas são mais complexas do que isso. Mas eu gosto muito dessa visão de Boal, que a gente precisa ocupar e se apropriar desses meios, né? Do som, da imagem, da palavra. Porque a força do opressor, a violência do opressor, só vem quando isso não funciona. Aí, claro, também a gente precisa ter outros preparativos para essa outra dimensão, né? Mas nesse momento a gente não está conseguindo, ou não está conseguindo da maneira como deveríamos, nos apropriar do som, da imagem, da palavra, né? Veja, nos anos 70 nós tínhamos muitos cantores, música de protesto, nós tínhamos um mundo teatral, né, que falava. Hoje, muitos artistas estão distantes dos movimentos sociais, né? O que a gente mais vê na internet todo dia é artistas se exibindo na casa, no apartamento. Para mim, esse não é o problema, né? Até podia se exibir com uma mensagem política. Aproveitava, fazia uma mensagem política, né? Fazia um jogo, né? Contra o sistema. Mas aí, quando esses artistas também não tiveram uma formação política, uma base política, é muito mais complicado. Mas tem muitos grupos, né? Você tem na Amazônia, no interior da Amazônia, você tem grupos muito interessantes trabalhando com autonomia. No interior da Bahia, você tem um movimento de agroecologia no interior do Brasil que é muito forte. Extremamente forte, né? Que eu acho que hoje talvez seja a grande oposição ao agronegócio, o movimento de agroecologia. Muito interessante, muita coisa interessante acontecendo, né? Você teve, principalmente em São Paulo, um movimento, e tem ainda um movimento cultural nos bairros mais distantes, com muita efervescência, né? Saraus poéticos politizados, grupos de teatro nas comunidades. Os grupos de teatro comunitários são extremamente revolucionários, Pedro, porque eles fazem aquilo que você estava falando do território, eles se apropriam do território e eles falam com o território e pelo território. E a partir do território também, né? A partir do território, exatamente. Então você tem muita coisa acontecendo que talvez não tenha visibilidade na grande mídia e ainda não sinto, aí eu talvez esteja errado, né? Uma coesão, um conjunto, um diálogo entre si, né? Do movimento agroecológico com o movimento poético, por exemplo, né? Por que não? Né? Agroecologia, a gente poderia dizer que é a poesia da terra, né? Então, ainda não está acontecendo, embora eu acho que agora, nesse momento, todos nós temos um inimigo em comum, né? Então, as coisas começam a dialogar mais. É louco, porque aí onde Gustavo estava falando, né? É o território onde, primeiro, as pautas conseguem ser assimiladas, né? Nesse território da imagem, do som e da palavra. E o que eu acho legal é que essas experiências que você fala também, elas também têm uma preocupação estética que é muito considerável, né? A agroecologia tem uma preocupação de uma estética da paisagem que é central, que é uma discussão que está central. Mas por outro lado... Agrofloresta. Tem uma dimensão estética ali, né? Sim, sim. Mas, por outro lado, também é muito difícil, né? Porque esses movimentos, eles estão sempre andando numa corda bamba para resistir. Se cai para um lado, tá resistindo. Se desequilibra um pouquinho, já começa a ser assimilado. Ou se não é assimilado, pelo menos tá ali trabalhando para sustentar as coisas do jeito que elas são. E é difícil, né? Essa corda bamba. Né? Não é muito louco que as pessoas tenham que sofrer tanto para salvar o nosso planeta, para todo mundo. Sim.
O problema é que a gente tá discutindo como é que o planeta vai ser salvo, né? Porque igual o Arthur tava falando, para certos pontos de vista, salvar o planeta é gerar emprego, é aterrissar com o pacote do Banco Mundial, que é o investimento estrangeiro, o financiamento estrangeiro. Então, inclusive, tem essa disputa de narrativa, inclusive, do que é salvar o mundo, né? Quem é que tá salvando o mundo? É uma discussão que ela é sempre muito... passa pela narrativa e também passa pelas categorias, né? Que a gente avalia as coisas, né? Por exemplo, eficiência. Eu acho que no pacote do desenvolvimento e do crescimento econômico como coisas inquestionáveis, também tá o pacote da eficiência como uma coisa inquestionável. E a eficiência a gente pode questionar ela de duas formas, né? Primeiro, coisas que são ditas eficientes, que não são eficientes porcaria nenhuma. Muita coisa aí dá pra gente questionar a eficiência dela, se a gente for trabalhar dentro da eficiência, mas se a gente quiser ir além, ainda dá pra questionar a própria ideia da eficiência, né? O que é eficiência, né? E é sempre... E eu acho que você fala um pouco disso no texto lá também, que é sempre uma coisa... O capitalismo traz isso sempre pra uma palavra de crescimento. Tudo é balizado pelo crescimento. Se tá crescendo, tá bem, tá legal, tá bom pra todo mundo. Se não tá crescendo... é um problema, a gente precisa voltar a crescer. Então, acho que a gente fica sempre nessa corda bamba, mas o que me parece é que se a gente não desafia, a gente vai errar, às vezes vai ser capturado, às vezes vai assimilado, mas se a gente não faz essa tentativa da forma que é possível de desafiar essa gramática, que tá embasando quase tudo, parece que a gente meio que não sai do lugar, né? Fica só reformulando os ciclos. E é interessante você falou essa coisa do emprego, porque imagina quantos empregos são gerados com a agroecologia. Pois é. E se a gente o Estado começasse a empregar pessoas para despoluir rios, reflorestar, seriam milhões de empregos. Existem aí pesquisas dizendo assim, que se a gente começasse a mudar o foco dessa loucura, esse crescimento ilimitado com grandes projetos e começasse a mudar o foco para reorganizar o que nós desorganizamos, e quando eu digo isso eu também não me coloco no mesmo patamar de uma Monsanto, né? Às vezes a gente generaliza, mas existem valores diferentes. Eu poluo, mas eu não poluo no mesmo nível que uma Monsanto, né? É a mesma história do faça a sua parte, né? Também nos grupos eu sempre deixo isso muito claro, cuidado com esse discurso, né? Nós estamos acabando com o planeta. Epa, peraí. Não te coloca no mesmo... Não é justo com você e não é justo com a Monsanto, por exemplo. Né? Dos custos, né? Isso. Então, imagina quantos empregos podem ser gerados com isso, né? E essa coisa que você falou da eficiência é muito interessante, porque o discurso neoliberal é isso, né? O Estado é ineficiente. Agora, na crise de 2008, né? A gente viu quem era ineficiente, não foi o Estado, foram os bancos, né? Aí o Estado foi muito eficiente para passar dinheiro para os bancos, né? Porque não existe Estado mínimo, isso é uma mentira. Existe Estado de um lado ou do outro, né? Essa história de Estado mínimo é uma grande falácia, a gente sabe disso. Então, novamente a semântica como campo de batalha, né? A gente precisa ir desmontando esses discursos. Pelo menos isso deve ser o início, começar o desmonte dessas narrativas hegemônicas que colocam, aí você vê pessoas que começam a defender privatização, a torta e a direita, tem que privatizar tudo, né? A gente vê aí nessas passeatas dessas pessoas aí com placas, privatiza tudo, nem mal sabem o que está falando, né? Assim, no restante do mundo começa a se remunicipalizar o serviço de água, porque as empresas privadas foram ineficientes e foram corruptas, na França, por exemplo, né, na Alemanha, em vários outros países. Então, acho que é bem isso. Foi muito bom que você tocou nessa coisa do emprego, né, porque tem muito emprego gerado com esse outro modelo, que dizem que não é eficiente. E é um problema de repertório também, né? Tanto nessas duas coisas, né, que a gente tá falando. Essa do emprego é um repertório de como... Inclusive, a gente vai ter um episódio mais pra frente que a gente quer falar sobre isso. De como existem outras formas de trabalhar que não são essas formas que a gente já tá acostumado. Não só quantitativamente, qualitativamente, né? Que tipo de emprego que se gera, né? Exato. Que tipo de relação de trabalho se gera, que tipo de relação de
produção e repartição de riqueza que se gera, né? De envolvimento. De envolvimento, exatamente. As nossas formas de trabalhar são totalmente desenvolvidas, no sentido de... são muito desenvolvidas. A gente não tem envolvimento. O trabalho assalariado tira totalmente o envolvimento das pessoas com o trabalho, com o território, com os produtos do trabalho, né? E, por outro lado também disso que você falou, eu fico pensando das empresas públicas, né? Que falta repertório para pensar outras formas de gerir os recursos, que é as pessoas, primeiro, desiludidas com a forma com a qual o Estado gere as coisas, e muito disso tem ideologia pesada, mas também tem uma coisa que é concreta. Sim. E muito dessa coisa que é concreta também tem a ver com a gestão do Estado cada vez mais privatista, Sim. cada vez mais uma lógica de a propriedade pública não é propriedade comum, mas é propriedade privada do Estado, de quem ocupa o Estado. Sim. E aí a solução para isso é privatizar. Então a gente tem um repertório com 2 possibilidades só, a gente não tem outras possibilidades, né? E eu acho que a gente olhar para essas experiências que você fala, tanto as experiências do lugar quanto as experiências de autonomia, a gente pode apontar também para outras formas de gerir os recursos. Daí eu queria perguntar para você sobre as coisas que você vem estudando, os seus trabalhos de pesquisa, de envolvimento com as comunidades, como é que a gente consegue vislumbrar outras possibilidades para gestão do território, gestão dos recursos e coisas que já existem, para toda uma história de práticas, né? Eu acho que isso é importante também. A gente fica aqui falando da história perversa do desenvolvimento, mas tem uma história paralela do envolvimento também que é importante. Sim. Né? Sim, muito, muito. Eu vou me ater mais ao meu campo de pesquisa, que é a água, né? Porque se eu for para outros campos eu posso falar besteira, mas na água tem acontecido coisas muito interessantes. Por exemplo, a Inglaterra foi o primeiro país que privatizou e o único que privatizou 100% do sistema de abastecimento, de saneamento, né? Com a Thatcher. Os outros países fizeram concessão, ou as PPPs, as parcerias público-privadas. A Thatcher não, ela privatizou tudo, né? Mas aí uma comunidade, porque os preços começaram a aumentar, como sempre acontece, historicamente é isso que acontece, uma comunidade se reuniu, criou uma cooperativa e comprou a empresa de um distrito. Não dava para, né, vencer todo o sistema. Então eles entraram no sistema e eles estão gerindo aquela empresa naquela região, né? E a intenção era baixar o preço da água, continuar gerindo de forma cooperativa. Mas você tem, por exemplo, o saneamento rural na Suécia, que é grande parte gerido pelas comunidades. Você tem na Bolívia um sistema secular de gestão da água pelas comunidades indígenas. Tem até uma animação, né? Abuela Grilo, que fala um pouco sobre a disputa da água na Bolívia, né? Isso, exatamente. Você tem agora um novo conceito de mínimo vital, né? Que é a ideia de que a água como direito fundamental, como direito humano fundamental para a nossa vida, todos nós temos direito a um mínimo vital de água por dia. Então, agora há pouco no México, por exemplo, numa cidade do sul do México, o juiz obrigou o município a prover todos os cidadãos, né, cada casa com 100 litros de água por dia, principalmente nesse momento da pandemia, né, independente de pagamento, porque é um direito vital. Então, se os bancos têm direito a receber bilhões, porque eles são vitais para a economia, né? Vocês já imaginaram se os direitos que o sistema financeiro brasileiro tem, os cidadãos brasileiros e as cidadãs brasileiras tivessem também? Não seria maravilhoso, né? Os bancos são tratados aqui a manjar, né? Com manjar. Então, você tem muita coisa acontecendo no campo da água. Você tem cooperativas, você tem... eu sei de histórias de comunidades na Califórnia que conseguiram reverter o processo do agronegócio, o lago que estava secando, e eles conseguiram reverter esse processo. Você tem aqui em Correntina, na Bahia,
um caso seríssimo, né, que não ganhou a grande mídia, que foi um conflito por água seríssimo com agronegócio, onde a população, e aí não teve partido de direita, partido de esquerda, não foi nada disso, não, foi a população revoltada porque o rio estava secando, porque eles estavam extraindo muita água do lençol freático, estava secando o rio, e a população foi lá na fazenda, destruiu todo o maquinário de irrigação, e depois teve uma grande celebração com o bispo, o pastor, o pai de santo, mãe de santo, todo mundo junto contra aquela empresa que estava destruindo o manancial. Se vocês forem no YouTube, vocês vão ver as passeatas, e vocês vão ver muito claramente que era algo que surgiu do povo, era a revolta do povo com aquilo, né? Então você tem um mundo de coisas que está acontecendo nesse campo da água, né? Enquanto aqui no Brasil a gente está regredindo, né? Aí com o novo marco legal foi uma grande regressão do ponto de vista jurídico. O marco legal veio porque o capital precisava de garantias jurídicas, né? Mas assim, no restante do mundo, Paris remunicipalizou depois de muita briga nas ruas, muita passeata nas ruas, né? Paris conseguiu remunicipalizar porque a qualidade da água estava ruim, porque as empresas concessionárias não estavam tratando a água como deveriam, para economizar dinheiro, né? Você tem agora Baltimore, nos Estados Unidos, que é a primeira grande cidade dos Estados Unidos que disse não à privatização da água. Inclusive, eu recomendo um videozinho no YouTube, A História da Água, The Story of Water, mas tem a legenda em português, e que é narrado pelo prefeito de Baltimore. E ele vai contando por que é importante que a água continue pública e como algumas comunidades dos Estados Unidos estão lutando para isso. Inclusive o estado da Filadélfia, por exemplo, as pessoas pagam a conta de água baseada no que elas ganham. Olha que coisa, né? Então você tem, claro, a grande mídia nunca vai divulgar essas coisas, né? Então, como eu estava dizendo, mesmo lá no epicentro do neoliberalismo, as coisas estão sendo muito questionadas, né? Você tem um socialista lá administrando a proposta de orçamento, né? Você tem pessoas questionando esse modelo lá, né? Então, aqui que a gente teve essa regressão terrível, mas nós vamos ocupar as palavras, os sons e as imagens, e a gente vai com certeza reverter essa situação. Sim. Nossa, esse documentário que eu citei, eu assisti também na graduação, e me corrija se eu estiver errado, Flávio, mas eu lembro que o documentário mostrava a tentativa na Bolívia de privatizar a água da chuva. Isso, Eles exatamente. tentaram privatizar a água da chuva. O nível que as pessoas chegam de desmonte, de desenvolvimento, que seria a privatização da água da chuva, a impossibilidade de captação pelas comunidades rurais, pelas famílias, em cisternas, em sistemas de captação de água. O que é isso especificamente? Ele garante um monopólio para a captação da água da chuva para um concessionário, é isso? Não. O que aconteceu foi que quando a Bolívia concedeu o sistema de abastecimento para essa multinacional da água, no contrato, eu sei que parece loucura, mas eu acho que para o capital não existe loucura, é que a população não podia armazenar água da chuva. A população boliviana. Inclusive, Arthur, tem um filme de ficção que se chama La Lluvia También, A Chuva Também, né, que é com um ator mexicano muito famoso, que eu esqueci o nome agora. Não é o Diego Luna, é outro ator. Então, não podia. Por quê? Porque se você armazena água da chuva, você vai deixar de consumir o produto, entre aspas, porque para o capital a água é um produto como qualquer outro, né? Para o mercado da água, você vai deixar de consumir a água, e isso vai dar prejuízo para a empresa. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a Sabesp tem a demanda firme, né? Que é um contrato, isso veio à tona durante a crise hídrica, é um contrato com várias empresas, várias indústrias, onde elas pagam um valor X e elas podem consumir o quanto quiserem. Então, não existe, vocês aí, Arthur, agora que está estudando economia, mas assim, eu li um artigo onde um economista dizia: não existe teoria econômica que justifique isso.
Isso é uma loucura. Principalmente durante a primeira coisa que deveria ter acontecido no início da crise hídrica era parar com isso, né? Mas a Sabesp, que oficialmente é pública, mas 49 já é privatizada, e a mentalidade é de uma empresa privada, né? E aí a gente tem até que discutir, né? Isso, um capital misto, e aí a gente precisa discutir também uma empresa de serviço público está servindo a quem, né? Quando elas são criadas com uma finalidade, e a Sabesp dizia o quê? Não, a gente precisa continuar com esse contrato de demanda firme, porque se a gente parar com isso, elas podem ir para os concorrentes e comprar água de carro-pipa ou furar um poço, e aí a gente vai perder. Então essa é a mentalidade, uma mentalidade que para a gente aqui não faz sentido. Mas eu acho que as pessoas já foram tão tomadas pela subjetividade que nem param para refletir. E isso é muito louco, né? Porque existem essas resistências e essas conquistas históricas. No Brasil, a gente vem perdendo conquista histórica mês a mês, né? Toda semana é alguma coisa diferente que a gente perde. Mas ano passado, a gente teve a aprovação do novo marco regulatório, né, do saneamento no Brasil. E eu lembro que muitas pessoas, nas discussões na Câmara e no Senado, apontavam que países que tinham feito isso voltaram atrás, porque perceberam que não dava certo o sistema que eles estavam propondo. E a nossa, vamos dizer assim, essa colonialidade do nosso conhecimento, ou essa subjetividade tão grande, a força narrativa, que nem o Flávio colocou, né, que nem você colocou, Flávio, mais cedo, é tão forte que eles foram capazes de aprovar um marco regulatório horroroso e com o apoio de pessoas ligadas a projetos de desenvolvimentista, abertamente. E aí, como que a gente pode imaginar um momento como esse, que agora na pandemia, aqui na minha cidade, a gente tem ocupações urbanas do MTST, que as pessoas não têm um mínimo de água suficiente para lavar a mão, no momento de uma pandemia que vem matando inúmeras pessoas no país, mais de 300 mil. E assim, é assustador que a gente, enquanto sociedade, vislumbre essa realidade num país como o Brasil, onde a população vai ser punida, e mais essa, né? Em mais uma vertente que é a água. Exatamente. E a água é a primeira vacina, né, Arthur? A água é a primeira vacina. Desde o início que todos os estudiosos diziam lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. É a primeira vacina, né? Para prevenir, né? Então, imagina, nos lugares onde as pessoas não têm acesso de forma quantitativa o suficiente para que elas possam fazer isso, porque elas precisam guardar ali a água para beber, para cozinhar, não dá para ficar lavando as mãos toda hora, né, como a gente que tem acesso, né? O marco legal, novamente a gente vai para a história do som da imagem da palavra. Se vocês lembrarem, em 2017, a partir de 2017, houve uma enxurrada de reportagens sobre o problema do saneamento no Brasil. De repente, a grande mídia descobriu que o Brasil tinha problema com saneamento, né? E se vocês notarem, esse ano mal teve alguma reportagem no Dia Mundial da Água na grande mídia. Por quê? Porque o marco legal já tinha sido aprovado, né? E então, novamente, a gente volta para essa questão da subjetividade, né? Agora, o marco legal, há muitas mentiras, por exemplo, precisa da iniciativa privada para universalizar o saneamento no Brasil. Primeira mentira. A iniciativa privada está em toda a cadeia do saneamento, né? Porque a construção de represas e de barragens é feita pela iniciativa privada. A tubulação é colocada nas ruas pela iniciativa privada. Até os leituristas que passam nas nossas casas, nos nossos prédios, são terceirizados, né? Trabalham para uma empresa privada, né? Às vezes até, no caso de empresas que já foram mais ou menos privatizadas, como Minas, São Paulo, Paraná, né? A grande parte dos trabalhadores são terceirizados. Então, essa é a primeira grande mentira, né? Segunda mentira, que precisava da iniciativa privada para gerir.
mais de 30 milhões de brasileiros, antes da aprovação do marco legal, já recebiam água através de empresas privadas. Quem está dizendo isso não sou eu, é só ir no site da ABICOM ou do Sindicom, que é a Associação das Concessionárias Privadas de Saneamento. Então, mais de 30 milhões. Por que precisava do marco legal? Para as garantias jurídicas, para não ter prejuízo. Porque a água é um negócio complicado, né? Pode ter uma crise hídrica, pode ter uma seca, né? E aí o peso político é muito forte, porque ninguém fica com sede, né? Sede não dá para vencer, né? É um inimigo que você não vence, né? Então, por isso que as empresas privadas, por exemplo, elas, do mercado da água, elas não estão mais... Porque hoje a gente fala de um novo modelo de privatização, né? Que é privatizar sem privatizar, né? São as privatizações não clássicas, né? As PPPs, as concessões, né? Então, elas precisavam apenas dessa garantia jurídica para não ter prejuízo, né? Então, pelo menos não tem no contrato que a gente não pode captar armazenar água da chuva, como na Bolívia, né? Mas, assim, as consequências para a população a gente vai sentir. Mas se você acha que o marco regulatório é uma coisa ruim, eu te convido a ir lá no Google e colocar projeto de lei mercado da água. Se eu não estou enganado, é o 495 de 2017, de autoria do senador Tasso Gereissati, do Ceará, que é instituindo o mercado de águas no Brasil, a exemplo do que está acontecendo agora na Califórnia e do que já aconteceu na Austrália, porque nada que é ruim não pode ficar pior, né? Então, no momento certo, o projeto entra para votação, né? Esse não é o momento certo. Na emenda tem até a palavrinha, eficiente. A alocação mais eficiente. Quem é que vai questionar isso? É eficiente, gente. Isso. Não tem que discutir. Exatamente. E aí, novamente, lembrando que o Brasil é a Arábia Saudita da água, né? Você instala o mercado da água no Brasil aqui, olha, é lucro a perder de vista, né? E a perda da soberania, né? Porque a água é a soberania de um país. E você contando essa história de como foi o processo do novo marco do saneamento, que é isso, a mídia descobre qual é o problema e aí, tempo depois, a merda acontece. E aí a gente vê as coisas acontecendo, né? Porque você falando isso me lembrou também da história da regularização fundiária, que é uma coisa que eu tô mais ligado. Que foi exatamente o mesmo processo. Em determinado momento, a mídia descobriu que existe um problema de irregularidade fundiária no Brasil e milhões de pessoas moram em lugares que não têm o título da própria casa. E o que acontece? Passa 2, 3 anos, o que vem? Minha Casa Verde e Amarela, que é um projeto habitacional todo baseado em regularização fundiária. E com de titulação individual para cada um receber sua propriedade, sem urbanização, sem nada. Então achei interessante essa história, porque casou com uma coisa que eu já conhecia e você vê o processo acontecendo, que é o desenvolvimento descobre um território, uma fronteira que ainda não foi existido, uma oportunidade de negócio. Se descobre uma oportunidade de negócio e se aproveita essa oportunidade de negócio. E eu acho que é uma etapa, né, desse processo que o Arthur até falou mais cedo, de como a colonialidade e como esses processos de expansão do capital vão se refazendo ao longo do tempo, né? Eles vão descobrindo novas fronteiras, que por um tempo a periferia, a população sem saneamento era funcional para o sistema. Mas em determinado momento aquilo começou a ser enxergado também como uma oportunidade, né? Adentrar esses territórios, seja com a ideologia, ou seja que é o caso da água, né? Porque a gente sabe que não vão atender, sim. Não vão ser atendidos, mas no caso da regularização fundiária vão ser atendidos. Mas estão cumprindo um papel de trazer esses territórios, seja ideologicamente, seja concretamente, pro território do capitalismo mesmo. Então eu achei interessante essa história, porque a gente vai vendo os processos acontecer. E aí a outra etapa, né, que você falou, é que quando chega no momento que isso vai ser discutido, um marco legal, aí a gente vê a importância do Estado, né, nesse processo.
principalmente nessa etapa agora que a gente está de privatizar sem privatizar, né, com as PPPs, como o Estado é importante para garantir segurança jurídica, né? O Estado Exatamente. se não tem o Estado, não tem segurança jurídica, não consegue fazer a modelagem financeira do contrato. E por último, como as discussões nesse processo, né, de elaborar esses marcos legais, elas estão totalmente descoladas dos territórios e dos lugares, né? Primeiro, espacialmente, que elas acontecem em Brasília. Elas não estão acontecendo na ocupação aí em Uberlândia, onde falta água. Elas não estão acontecendo nos territórios onde as coisas estão rolando, né? E aí isso linka com o que você falou no começo, né? Do desenvolvimento, como a própria discussão, o teor da discussão é desenvolvido, né? Porque a gente tá aqui discutindo, as pessoas não têm água para lavar a mão na pandemia e os caras estão lá discutindo a segurança jurídica do contrato. Porra! É muito absurdo. Então, acho que também um outro território pra gente discutir é o território da escala. O que você falou da palavra, do som e da imagem, eu acho que um outro importante também é o território da escala, né? Discutir a escala. Que quando a gente traz as coisas pra escala do lugar, a gente percebe o quanto o discurso desenvolvimentista tá descolado do que tá acontecendo mesmo, né? E é isso que o Arthur Escobar faz muito bem, né? Quando ele discute e ele reflete sobre as comunidades afro-colombianas, né? Como elas disseram, não é que a gente quer viver no tempo das cavernas, não é isso, a gente gosta de conforto, a gente quer conforto, sem essas, né? Mas a gente quer ser escutado. Isso. E a gente quer que o nosso modelo prevaleça, né? Pode ser que a gente queira uma grande fábrica, pode ser que a gente não queira uma grande fábrica, mas a gente precisa discutir. E vocês precisam escutar a gente e vocês precisam respeitar a gente. E esse é o grande problema, porque quando o presidente diz, mas aqueles indígenas estão sentando aí em pote de ouro, só dormindo, não sei o que. Essa é a visão de que os indígenas não trabalham, não produzem nada, né? São idiotas. Imagine todo o conhecimento das plantas medicinais, né? Que os povos indígenas têm, todo o conhecimento antropológico, né, ou ambiental daquele entorno, que não é valorizado, né? Que não é valorizado nessa sociedade. Então é isso assim que o Arthur Escobar, voltando para o início da conversa, né? É isso que ele diz, olha, o lugar, quando você começa a olhar para o lugar de uma outra forma, esse lugar tem muita resposta, né? Porque as pessoas estão envolvidas, elas sabem os limites e as potencialidades desse lugar, né? E quem vem com o kit de ferramenta não sabe, né? Chega pronto, ele olha lá de cima do helicóptero ou do avião e ele diz, esse lugar aqui é bom para produzir isso. Esse lugar aqui é bom para criar gado, esse lugar aqui é bom para plantar soja. E depois ele volta para o seu lugar em São Paulo, em Brasília, em Nova York, sei lá, né? E é isso. E aquele lugar não tem nenhuma importância para ele, a não ser para produzir capital, né? Aquele rio não tem nenhuma importância para ele. Aterriza, explora e quando é conveniente sai fora. Exatamente, porque ele não tem uma relação emocional com o lugar, nenhum, né? Ele não mergulhou naquele rio quando ele era criança, ele não correu naquela terra, né? Ele não namorou naquele lugar, ele não casou, não teve um relacionamento afetivo, nem com o lugar, nem com as pessoas daquele lugar. Então, para ele, tanto faz. Eu acho que Arthur Escobar ele traz essa discussão de uma forma muito legal. Né? Não é com, não, nada vai mudar. Não é isso. Pode mudar quando nós estivermos incluídos nessa discussão. E a mudança tem que ser a partir do nosso olhar e não do olhar de fora. Então essa temporada a gente tem muito o que conversar. Trazer esses diferentes olhares, esses lugares, né? É isso aí. Valeu, Flávio. Brigadão. Topado o convite. Foi muito legal, né, Arthur? Eu que agradeço. Foi muito boa a conversa. Nossa, aprendi bastante. Eu não sabia que na USP se falava francês.
Que as aulas eram francesas, não sabiam muita coisa, aprendi demais. Tá doido. E você vê esses vestígios lá até hoje. Tá muito mais sutil, mas você vê lá até hoje. Sim. Nossa, Eu quero agradecer a vocês o convite. É sempre um prazer conversar, né? E dois jovens super inteligentes, aí, com um nível de discussão e de criticidade muito avançados. Então, isso me dá muita alegria. E a gente vai tomando os espaços, né? Que nos são roubados. A gente tem que ir lá e ir tomando. Com certeza. Nossa, é um desafio nosso e que nós nos propusemos, né, Pedro? Na criação do próprio canal. Inclusive, daqui a gente conversou de romper com esses encastelamentos da academia, né? De onde os acadêmicos se colocaram e onde nós nos colocamos, né? Sim. Então, a gente precisa... E o francês é a metáfora maior disso aí, né? Você fala francês, ninguém te entende. Só a turminha ali entre eles. Isso. A intenção era essa, né? Nossa, mas foi muito bom, gente. Muito obrigado pelo papo, Flávio. Muito obrigado, gente. Acompanhe nós nas nossas redes, no Instagram, no Twitter. Flávio, tem alguma rede que você quer deixar para as pessoas que estejam nos ouvindo? Eu tenho uma página no Facebook, no Instagram, eu criei um Observatório da Privatização da Água no Brasil, onde eu posto, infelizmente, todos os dias notícias sobre a privatização da água. Mas às vezes eu também posto boas notícias, né? Como as pessoas estão democratizando o acesso à água no Brasil. Então é OPA, Observatório da Privatização da Água, né, no Facebook, e no Instagram, OPA_água. Né? E também eu publico, eu também tento fugir um pouco do academicismo, né? Publico alguns textos em blogs, em portais de notícias. Então, assim, justamente para tentar atingir o maior número de pessoas. Obviamente, a pesquisa acadêmica é extremamente importante, mas a gente também precisa ir para outros campos para ir tomando esses latifúndios, né, da água, da palavra e do som, da imagem, da palavra e do som. Com certeza. Né? Então é isso, eu agradeço a vocês aí. Muito obrigado, gente. Se cuidem, protejam, se cuidem dos seus e até a próxima. Valeu, até a próxima. Até a próxima.